A gente vai já mostrar aí o livro aí, mas conta aí um pouquinho aí como foi a trajetória do Luiz Gonzaga, cara. Como é que saiu lá de Exu, como é que foi a Rapaz, criação dele? é interessante, né? Você estava falando agora há pouco da Dayflix, né? De Valorflix, Day é. Valorflix, né? Que você vai estar Am- lançando agora. E aí é interessante que você falou, Inclusive, já está convidado para a gente botar dentro do De Valorflix, se quiser. bora. Não, você estava falando da questão de para motivar, inspirar, É. né? O empreendedor, né? Empreendedorismo. E quando a gente olha esses conceitos, né? De marketing, de empreendedorismo, de inovação, quando a gente vê hoje, e fazer uma analogia e observar o que o seu Luiz Gonzaga fez lá atrás, cara, é impressionante, né? Sempre foi Como empreendedor, né? o empreendedor nato de tomar iniciativa. O Gonzaga, fazer aqui um resuminho da sua trajetória, né? Uma linhazinha do tempo. O Gonzaga nasceu em Exu, no dia 13 de dezembro de 1912, no dia de Santa Luzia, né? Foi batizado Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz por ser o dia de Santa Luzia, Nascimento por seu nome, por ter nascido no mês de Jesus Cristo, e Luiz Gonzaga do Nascimento, e Luiz Gonzaga que era um vigário do padre lá da italiano. Então ficou Luiz Gonzaga do Nascimento, é um nome inventado. Então já começa sendo nome inventado, que não tem o sobrenome do pai nem da mãe. Já é empreendedor no nome. Já começou inventando, né? Aí ele nasce em Exu, e aí já com 8, 9 anos começa a tocar sanfona de oito baixo, começa a participar de forróis com o pai, né? E já A influência era o pai. a influência era o pai, Januário, né, que era afinador e consertava a sanfona. Então ele tem um ouvido absoluto, né? O ouvido do seu Luiz Gonzaga vem muito do pai. E a mãe era cantadora de reza, né? Cantadeira de novena, super afinada, né? Então ele tem um dom musical muito forte da mãe no canto, na entonação, e do pai na coisa musical. E ali na época já dava seus primeiros passos de empreendedor, de se inventar. Por exemplo, ele ficou ajudando um coronel lá da época, né? Era o ajudante que ia no cavalo, voltava, fazia viagem com os cabras. Quer dizer, já ganhava dinheiro, já comprou a primeira sanfona com esse dinheiro desse primeiro trabalho que ele teve, isso com 12, 13 anos. Aí a história oficial lá, que ele levou uma surra, né? Ele conta isso a vida inteira. E essa surra que ele levou, porque ele se apaixonou por uma. Na verdade, na verdade ele teve uma discussão com um coronel lá da região, porque ele era apaixonado pela filha, o cabra não aceitou, foi tirar satisfação com ele. E dedurou seu Luiz Gonzaga para os pais dele. Né? Olha, eu só não matei esse cabra porque era filho de Januário Santana. Aí a mãe, né, saiu da feira, né, da feira com ele até o Araripe, 13 quilômetros a pé, né? Chegou lá, meteu uma surra nele, apanhou, botou a chave no bolso e deu uma surra no moleque. Ele se sentiu humilhado, ficou com vergonha e foi embora de Exu. Eu costumo dizer que ele iria de qualquer jeito. 13 anos, né? Ele tinha 17 anos. 17 anos. 13 quilômetros, né? Ele tinha 17 anos. E aí foi-se embora, saiu de Exu, veio até o Crato. Aí já começa a ligação do Ceará, com o seu Luiz Gonzaga. Foi ali a pé, né? Por dentro da Serra do Araripe. Andando a cavalo, descansava, andando, junto com o vaqueiro, o Zé de Elvira, o nome do vaqueiro. Aí chegou no Crato, foi o que ele fez. Pegou um trem para Fortaleza. Vendeu a sanfona que tinha para comprar passagem. Não tinha a passagem no trem de passageiro, ele foi no de carga. Veio do Crato até Fortaleza no trem cargueiro. Aí chegou aqui, se alistou no Exército, 23º Batalhão de Caçadores, que tem até hoje aqui em Fortaleza, que na época era ali na 13 de maio ali. Hoje é na 13 de maio, mas antes ficava ali perto da praia, né, onde é aquele forte hoje, ali era o 23º Capalão. Era ali, depois mudou lá para 13 de maio. Porque lá ficou só a 10ª região, né? Ficou só a 10ª região. Exatamente. E aí, quando ele foi se alistar, né, foi ali na época da Revolução de 30, né, todo mundo, o Brasil precisando de soldados, né, naquela época ali do Rio Grande do Sul, com aquela confusão toda. Estou até agora atualmente lendo o livro do Lira Neto, né, sobre Getúlio, bem interessante a história, começa a conectar as histórias que o Sr. Luiz Gonzaga conta. E aí, quando ele foi se alistar, né, ele teve que inventar a idade, né, teve que mentir a idade, porque era a partir dos 18 anos, ele tinha 17. Né, então, qual a sua idade? É 18. Aí se alistou no Exército, e é interessante,
essa coisa do viajante, né? Ele poderia ter se acomodado, ter ficado aqui no Ceará. Aí ele sempre se disponibilizou a viajar, né? Às vezes era convocado, como teve que ir a Teresina, combater um cabo que estava se rebelando, teve que ir ao Pará, teve que ir a Paraíba, Souza, voltou ao Cariri como soldado, inclusive contra o Januário. Mas quando teve a oportunidade ele foi questionado, os soldados foram questionados quem gostaria de ir para o Sul. Ele falou, eu quero ir para o Sul. Foi-se embora. Foi-se embora para o Sudeste, Rio, Minas Gerais, aí ficou um tempo em Minas, Ouro Fino, São João del Rei, participou das Olimpíadas de soldado, como soldado pelo Exército, até voltar ao Rio de Janeiro, já com passagem comprada de navio para voltar para Pernambuco. Aí foi quando um desses marinheiros, né, viu ele tocando, falou, ó, você toca sanfona? Você pode ganhar um dinheirinho com esse instrumento aqui. Sanfona, já fazendo uma ressalva, que ele adquiriu quando morava em Minas, né, conheceu um soldado lá em Minas chamado Domingos Ambrósio, que tocava sanfona, ensinou ele inclusive os primeiros acordes da sanfona grande, que ele só tocava pequena. Começou a fazer as primeiras apresentações, ainda não dominava o instrumento, mas estava começando, né? E aí esse marinheiro, lá no Rio de Janeiro, falou, ó, você pode ganhar um dinheirinho com esse instrumento. Aí foi quando ele pegou a sanfona e foi frequentar a Zona do Mangue, a famosa Zona do Mangue, os cabarés da Lapa, começou a fazer ponto lá, tocando. Aí conheceu o Xavier Pinheiro, que foi um cara muito importante na vida do seu Luiz Gonzaga, que tocava violão, um baiano que tocava violão. E esse Xavier Pinheiro, só para você ver como são as questões dos links, foi o cabra que depois começou a criar o Gonzaguinha. Xavier Pinheiro e a Dina, que era a esposa dele, Gonzaga sempre na estrada, então foi ele que praticamente o Gonzaguinha cresceu com esses cabras. E aí o Gonzaga tinha uma característica, ele não desistia. Ele foi no programa do Ari Barroso apresentar as primeiras músicas dele, o Vira e Mexe, o Chamego, né? As músicas mais nordestinas. Aliás, antes dele apresentar a música nordestina, ele começou a apresentar valsas, músicas dali da época, né? E aí ele falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí foi quando ele foi do programa do Ari Barroso, levou o Vira e Mexe, que é um clássico gonzaguiano, que é um chamego, um forrozão, um chorinho mais acelerado, que ele denominou de chamego, né, o Vira e Mexe, e tirou a nota máxima do programa do Ari Barroso, que era tipo, sei lá, o maior programa de audiência hoje da TV brasileira, né? Era o programa mais ouvido no rádio na época. Tirou a nota máxima, aí depois foi convidado para gravar um disco, 78 rotações. Isso foi no dia 14 de março de 41. Foi a primeira vez que ele gravou um disco.